Olá pessoal, saudações a todos. Meu nome é Charles Dias e eu vim falar com vocês hoje a respeito de confrontar o medo, de parar de evitar as situações, usar dessa autoridade que você tem em Cristo Jesus para se levantar e confrontar as situações. Então eu vim compartilhar essa mensagem com você e desde já eu o encorajo a continuar se desenvolvendo pessoal e profissionalmente. Eu venho trabalhando esses dias o pilar espiritual e desde já eu te agradeço. Se permita esse tipo de desenvolvimento se inscrevendo aqui no meu canal e ativando o sininho. Ative o sininho porque todo dia tem um vídeo novo para você. E eu quero começar hoje com uma passagem bastante conhecida, eu acredito que talvez você conheça, que é de 2 Crônicas 20, versículo 2, que diz o seguinte: Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gendi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Qual é a sua atitude, qual é a sua reação diante de uma informação que desperta em você o medo, insegurança, pavor? Qual é a sua reação? Você vai em busca do telefone ou de uma outra pessoa, ou começa a ficar desesperado? Você canta ou você reclama? Você clama a Deus, você ora, como Josafá fez. A primeira coisa que ele fez foi orar. Eu já falei sobre oração aqui. Tem um vídeo intitulado Orai Sem Cessar. Aqui no meu canal, ele está próximo, ele não está lá no iniciozinho do canal não. Eu comecei agora, eu posso chamar uma série a respeito do pilar espiritual. E eu falei sobre oração. E oração é a primeira coisa a se fazer. Veio o problema, a primeira coisa é orar. Jamais um cristão, uma pessoa que tem fé em Deus, que diz que quer ter um relacionamento com Ele, quer compartilhar sobre tudo, vai dizer o seguinte: eu já fiz tudo o que eu podia fazer, não tem mais nada, agora eu vou orar. Oração é a primeira coisa a fazer. E você viu aqui o que Josafá fez? Decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. São disciplinas espirituais. Oração, jejum, meditação, meditar na palavra. Isso são disciplinas bíblicas. E isso tem se perdido muito, porque as pessoas estão fazendo do cristianismo algo assim casual. Essa flexibilidade. Então eu adequo aqui, eu adequo ali. Isso aqui eu quero fazer, isso aqui eu não quero. E vivem presas. São muitas cadeias. Mas elas conhecem o versículo: e conhecereis a verdade vos libertará. Elas conhecem, elas dizem, elas até pregam sobre isso, mas estão presas no pecado, presas no medo, presas na necessidade de ter a aprovação de todos, o que é surreal, porque Jesus não teve a aprovação de todos. E você tem medo de não ser aprovado, de não ser bem visto, de não ser entendido, compreendido, enfim, de não ser amado, das pessoas não gostarem de você. Fique preocupado e zele, focalize na sua reputação diante de Deus. Quando você focalizar nisso, eu posso lhe garantir que você vai ser livre de muitos, eu acredito que até de todos, os medos que você tem nesse momento na sua vida. Porque você pode decidir hoje
ser livre dessas amarras todas. E o medo, ele não é para ser evitado, ele é para ser confrontado. As armaduras espirituais não têm armadura para as costas, focalizadas. Alguma que diga assim, essa aqui é para proteger as suas costas. Para quando você correr, você não ser atingido em cheio. Porque nós somos levantados, nós somos mais do que vencedores, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, nós em cabeça e não cauda, nós somos tudo isso e temos toda essa autoridade para confrontar os problemas, o inimigo. As pessoas não têm que estar com medo do diabo. O diabo já está julgado, o diabo já está sentenciado. O poder que ele tem é só se eu e ou você der a ele. Nós não temos que ter medo do diabo. Tem cristãos que têm medo do diabo. Tem cristãos que não fazem a obra de Deus, sabe por quê? Porque eles estão com medo de retaliação. E tem uns que até dizem assim, eu realmente não acredito nisso. Eu não acredito. Eu, Charles Dias, eu não acredito nisso. Eu fui fazer obra de Deus, ou toda vez que eu vou fazer obra de Deus, eu fico me sentindo pesado, eu fico doente, eu fico dolorido, eu sinto um peso. Procure avaliar isso. Porque sabe de uma coisa? Quando você faz o que Deus te mandou fazer, que Deus te deu graça para fazer, você vai fazer isso e vai ser tranquilo. Tem oposição? Tem. Mas você está no centro da vontade de Deus. E quando Deus manda, Ele financia. Talvez você está fazendo alguma coisa que Deus nunca te mandou fazer. Está com medo de fazer de fato aquilo que Ele disse que é para você fazer. Talvez você está ali no ministério de louvor, mas não era para estar no louvor, não. Você tem medo de não ser aprovado, de não ser querido, de não ser observado e notado. Aí você foi para uma outra coisa que não tem nada a ver com as habilidades, com aquilo que Deus colocou na sua bagagem. Talvez a motivação errada. Isso é um tipo de medo. É um tipo de medo. De ser reprovado pelas pessoas, de não ser entendido, de ser rejeitado. Jesus foi rejeitado. Quando você se ama, quando você se abraça, quando você se respeita e sabe quem você é em Cristo, a sua crença de identidade, a base, o fundamento, você não fica, o que vão dizer, o que vão fazer, o que vão pensar, o que vão falar. Você não fica preocupado com isso. Talvez a sua alma até tenha aquele anseio, aquela preocupaçãozinha, mas o que se sobressai é quem você alimenta. É a sua comunicação a respeito de si. O que você fala. Se sai a palavra de Deus ou se sai outras coisas da sua boca. São os seus pensamentos, porque onde a mente vai, o homem a segue. Assim como o homem pensa, assim ele é. São os sentimentos que você cultiva e dá alimento para eles. São as suas crenças. Você realmente tem fé em Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus e a fé sem obras é morta. Se você está num lugar agora parado e dizendo, eu estou esperando Deus me ativar, acorda. Talvez, eu acredito que é Deus que já está esperando por você. Tem poder quem age. Faça alguma coisa em prol do reino. Pare de desperdiçar seus dias, sua vida, com essas preocupações fúteis. O que vão dizer, o que vão pensar, o que vão fazer. Confie em Deus. Essa é a chave. Mais uma chave que eu estou lhe dando. Confiança em Deus é a chave para viver livre desses medos. Tem o medo certo, o medo errado. Você vai ter medo, lógico, a precaução, no sentido da precaução, de atravessar a rua sem olhar para os lados.
É um zelo, é um cuidado, é uma precaução. É um medo normal. Você vai ter medo de colocar a sua mão no fogo. Você vai evitar ficar perto de coisas muito quentes. Preservação do seu corpo. Agora, medo de tudo e de todos, eu particularmente até que dá uma irritação. Quando eu vejo um bando de cristãos, não vou, porque sabe que medo de ser assaltado, medo de ser morto, medo medo disso, medo daquilo. Seja livre. Desfrute da verdadeira liberdade para a qual Cristo te libertou. Onde o Espírito de Deus está, ali há a liberdade. O Espírito de Deus está em você, o Espírito está em você. Que agente é esse? Que guerreiro é esse? Que sabe das armaduras, conhece a palavra e fica recuando. Ele não tem prazer, Deus não tem prazer na alma que retrocede. Isso não significa que Ele não nos ama. Agora Deus, Ele quer ter muita coisa para oferecer para nós. E não é errado sentir medo. É super natural. É uma emoção natural. Sentir medo. Agora, recuar por causa do medo, isso é covardia. Isso é covardia. Sentir medo é natural. Agora, o que você faz com isso? Vai confrontar? Vai se levantar? Ou vai recuar? Deus não tem prazer na alma que retrocede. Uau! Eu adiantei tanta coisa aqui. Jesus, tu és maravilhoso, Senhor. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu vou nas referências aqui, vou deixar essas anotações para cá. Vou deixar fluir. Realmente eu não gosto de ficar preso a textão. Eu tenho que me preparar antes, tenho que ler, tenho que dar uma retomada. Mas não gosto de ficar preso a textões, não. Quero que flua. Quero que Deus me use. Quero que Deus use você. Você se permita isso. Ao seu propósito de vida, ao seu sentido na vida. Você vai cumprir, vai chegar lá, vai poder no último momento da sua vida, acredito eu, dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Você vai poder fazer isso se fizer aquilo que Deus está te mandando fazer. Fazer tudo o que Deus te mandar fazer. Uma vez eu ouvi uma pregação da Joyce Meyer dizendo o seguinte, que ter um ministério pequeno muitas vezes é mais desafiador e demanda mais fé do que ter um ministério grande. Porque eu, por exemplo, estou aqui nesse canal, nesse momento, eu não tenho assim milhares de inscritos. Não tenho. Não tenho milhares de inscritos. Eu estou caminhando. Quero ajudar as pessoas. Quero crescer e quero contribuir. Quero ajudar as pessoas. Mas, se eu recuar com medo do que as pessoas vão dizer, vão fazer, vão pensar com aquilo que eu estou dizendo para você agora, jamais eu vou cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida. Ele tem um plano maravilhoso. Os pensamentos dele são mais altos. Os caminhos são mais profundos. Eu é que sei que pensamentos tenho acerca de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E ele diz mais: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Será que é para nós ficarmos recuados com medo? Uma vez eu ouvi falar que tem na Bíblia 365 vezes a expressão não temas. Supõe-se que é uma para cada dia do ano. E eu até pensei assim, e no ano bissexto? Depois de 365 dias, você vai lembrar
no dia 366, você vai lembrar de não temer. Você acha que as pessoas na Bíblia que ficaram com... que tiveram uma grande missão, receberam uma grande missão, Josué, Elias, correu de Jezabel, ficou ali escondido, lá numa caverna. Deus disse, levante-se, vamos lá, sacode. Talvez você está preso no medo porque você não alinhou ainda a sua vida à palavra de Deus. Você está ainda buscando os livros de autoajuda. Eles têm seu lugar, têm seu valor. E eu convido você a buscar a ajuda do alto. Sim, essa é a principal. Esse é o tutano. Isso é que dá sustentação. Muito bem. Então vamos lá. Deuteronômio 1, 6. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nessa montanha. Deuteronômio 2, 2, qual é o versículo aqui? Ah, tá. 2, 2. Então o Senhor me disse: vocês já caminharam bastante tempo ao redor destas montanhas. Agora vão para o norte. Sabe qual é a mensagem que eu entendo aqui? Há quanto tempo você tem dado desculpa, que é um motivo camuflado com uma mentira? Há quanto tempo você tem corrido, fugido, evitado, se escondido? E até quando você vai continuar nessa posição? E que tipo de resultado que você está tendo com isso? Correndo, fugindo, evitando. Você não está crendo em Deus, não. No Deus que tudo pode? No Deus que é poderoso nas batalhas? No leão da tribo de Judá que jamais perdeu, jamais perderá uma batalha? É nele que você está crendo com essa atitude aí? Sério? Se mova, se mexa. Faça algo em prol do reino em amor a Deus. Saia do lugar de comodidade, do lugar que limita a sua visão e avance. Confronte. Talvez são pessoas que têm passado por cima de você e você nem... Ah, eu tô fazendo isso porque... Sabe como é que é assim mesmo? Que é assim mesmo? Você já teve orientações certas, ou talvez nem teve porque não buscou, ou talvez em algum momento buscou, recebeu de Deus o que fazer, recebeu a sabedoria, a estratégia, a ideia, mas você tem, mas e se, e se, e se isso, e se aquilo? Ah, meu irmão, isso aí não é andar em fé. Quando coloca esse e se isso, e se aquilo, se Deus já te disse, Ele fará, Ele te ajudará, Ele te dará graça. Graça é o poder que Deus libera sobre a nossa vida para fazer coisas que nós, na nossa própria força, não poderíamos fazer. Isso é graça. Graça não é só para se esconder do pecado ou esconder o pecado, ou abusar da graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa realmente não é a temática, mas eu já falei sobre isso. E isso, os covardes é a primeira classe lá dos que não vão herdar o reino dos céus. Gente, os covardes, e quanto aos covardes, mas você pode ser corajoso, mudar de um ser para o outro. Em vez de ser covarde, você pode ser corajoso. Maravilha. Maravilha. Você não pode esconder nada de Deus, ter medo de dizer as coisas para Deus. Você tem que ter um temor reverente. E eu vou finalizando aqui. Se você tiver o medo certo, lá em Jó, capítulo 1, logo no início do capítulo, diz que Jó temia a Deus. Tem gente que está temendo o chefe, temendo o líder, temendo a bandidagem, temendo o político.
Tá com medo de pessoas. Deus não te mandou para ter medo de pessoas. Você vai ter temor no sentido de respeito, de tratar com dignidade, de dar honra a quem tem honra, de fazer o que Jesus faria, tratar com amor, com consideração. Agora, ter medo? Medo. Talvez você está com o rabo preso. Talvez você está retido por conta de acordos que você fez, coisas que você se comprometeu. E quando eu falo comprometimento, é de ir abaixo do nível que Deus tem para nós, é de se comprometer. E mais abaixo. Ninguém sabe, ninguém vê. Mas você está com medo de alguma coisa. Essa zona aqui não é a zona da plenitude. Por favor. Não é a zona da plenitude mesmo. Viver com medo. E aí você recorre ao profissional, a psicólogo, a psicoterapeuta, a psicanalista, a coach, a master coach. Você recorre ao profeta X para receber profetada Y. Enquanto você tem as ferramentas, você tem os recursos, as armaduras, o direcionamento para virar a página e ser o autor da sua história. Ser autorresponsável. Parar de correr, parar de se esconder, como Adão fez com Eva quando descobriram que estavam nus. Correram e se esconderam. Confronte as situações. Se levante. Que o mundo saiba. Que a sua luz resplandeça. Uma igreja que brilha. Uma igreja que brilha. Mas não é holofote. E não é essa luz. É essa que tem aqui ligada, não. Esse ring light. Não é, não. É a luz de dentro. É a atitude. É isso. Eu tinha um plano aqui, não foi nada do que eu planejei, mas eu acredito que isso vai agregar na sua vida. Confie em Deus. Creia em Deus. Tem algumas passagens que eu separei, eu vou finalizar com isso. Algumas passagens que eu separei. Tá aqui. Hebreus 10, do 35 ao 38. No 38 diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Deixa eu ver outra passagem, de 2 Crônica eu já falei. Deuteronômio, já li, o 1 e o 2. Gênesis, você pode ler Gênesis 16, 7, não, do 6 ao 9, que a Agar estava fugindo de Sarai. E Deus disse para Sarai, para Agar: volta, se submeta à sua senhora. Tá com medo de confrontar as situações? Tá correndo, né? Volta. Cresça, amadureça. Talvez do que você corre agora é exatamente o lugar em que Deus colocou você para que você cresça, amadureça, produza muitos frutos, a 30, a 60 e a 100 por 1. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Desde já eu te agradeço. Um forte abraço. Se permita a continuar nesse desenvolvimento pessoal, profissional. Eu estou trabalhando pelo lado espiritual. Meu nome é Charles Dias. Desde já, gratidão, toda sorte de bênção sobre a sua vida. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho porque todo dia tem vídeo novo. E até o nosso próximo encontro.